Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre impeachment de Augusto Melo. Tenho novas informações para trazer para vocês. Vamos falar também sobre Memphis, que desfalca o Corinthians, se lesionou no treino, e também sobre o Wesley, próximo de acerto com o Corinthians, tá, fiel? Muito próximo mesmo para o meio do ano agora nessa abertura da janela. E Corinthians pode virar SAF? Existe proposta de SAF para o Corinthians? Tenho essa e muito mais informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Já quero iniciar esse vídeo aqui falando sobre política, tá, fiel? Eu sei que não é um assunto que agrada a maioria de vocês. Muitas pessoas aí estão com a sua atenção toda voltada para as contratações, as possíveis contratações do nosso Coringão, nosso clube do coração, né, fiel? Só que esses assuntos também são de grande importância para o clube, afinal, é um dos assuntos mais importantes que temos hoje, é a permanência ou não do Augusto Melo. Augusto Melo que chega na sua gestão fazendo algo diferente para o Corinthians, valorizando a camisa, coisa que a Renovação e Transparência não fazia, principalmente na gestão do Duílio Monteiro Alves. Então Augusto Melo valorizou a camisa do Corinthians com grandes patrocínios. Augusto Melo chegou no Corinthians aí com o Corinthians totalmente queimado no mercado da bola, em um cenário em que se encontrava que o Corinthians, para contratar, tinha que dar uma entrada muito alta e assinar várias cláusulas contratuais que, em caso de atraso, pagaria juros altíssimos, porque o Corinthians é um clube que deixou de ter confiança dos demais clubes quando o Corinthians iria contratar. Quando o Corinthians batia na porta de qualquer clube para contratar um dos seus jogadores, a porta praticamente era fechada na cara do Corinthians, porque sentiam incomodados em fazer negócio com o Corinthians, o tanto que essa renovação e transparência deixou o Corinthians mão na fita aí diante do cenário do mercado da bola. O Augusto Melo chegou mudando isso, tá? É lógico que atrasos acontecem, há atrasos no Félix Torres, há atrasos no André Ramalho, atrasos acontecem, filho. Todo clube de futebol tem atrasos, mas o Duílio Monteiro Alves simplesmente não pagava. Os clubes tinham que ir receber na justiça sempre. O Augusto Melo ainda faz um acordo aqui, costura um acordo ali e ainda acaba pagando, valorizando bastante o time do Corinthians, tá? Conseguiu altos patrocínios como o Vai de Bet e também a Esporte da Sorte, que hoje a Esporte da Sorte é a patrocinadora master do Corinthians, aí pagando 110 milhões de reais anuais, tá, fiel? Só que diante disso, veio também as turbulências, né? O Augusto Melo, que a própria Vai de Bet aí teve um escândalo de participação de comissão da Vai de Bet, onde no início ele disse que não havia intermediários para receber comissões e depois esses intermediários apareceram, tá? Aí, segundo o Augusto Melo, nunca escondeu nada, assunto para a justiça, tá, fiel? Hoje o Augusto Melo é julgado, só para atualizar vocês, deixar vocês completamente atualizados sobre o caso da Vai de Bet. É isso que eu quero trazer informações para vocês. Esse primeiro impeachment que terá a votação do Conselho Deliberativo e dos sócios será referente ao caso Vai de Bet, tá, fiel? Eu acredito que nesse o Augusto pode até se safar, porque está sendo investigado na polícia. Até agora a polícia não chegou num veredito. Não tem como você culpar o Augusto Melo, porque não tem provas que ele tem alguma participação. Acredito que nesse caso ele pode se safar desse impeachment. Então o primeiro processo de impeachment que tem contra o Augusto Melo é referente à Vai de Bet. Acabando esse, vai ser protocolado um novo processo de impeachment para gestão temerária, que é referente às contas do Corinthians que fecharam no vermelho. Esse sim, na minha opinião, é o maior perigo do Augusto Melo ser tirado do Corinthians, tá? Porque realmente as contas subiram muito, o Corinthians não pagou aí as suas contas, vamos dizer assim, e passou no vermelho, onde foi reprovado pelo CORE, foi reprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo. Então, realmente, o Augusto Melo aí vai ter que trabalhar muito para permanecer no cargo do Corinthians, tá, fiel? Então, eu sei que esses assuntos não agradam muito, mas é de grande importância para que você fique totalmente atualizado sobre tudo que acontece com o nosso Corinthians, tá? Muitas pessoas estão falando que o Augusto Melo está com dias contados no Corinthians para sair, porque realmente essas contas reprovadas pode ser muito difícil segurar o presidente aí no cargo maior do Corinthians, né? Porém, não é impossível, tá, fiel? O Augusto Melo tem chance de vencer aí na votação dos sócios, né? Já que uma vez o Conselho Deliberativo é composto por maior oposição. Então lá eu acredito que vai ser difícil mesmo ele ganhar, mas na votação dos sócios
ainda há uma chance. Eu, nessa situação aqui, cansei de defender o Augusto Melo, só que muitas coisas que ele prometeu, ele não está cumprindo, é verdade, não vou deixar de pontuar aqui. As contas fechar tanto no vermelho assim, igual fechou, eles falam em 800 e poucos milhões, mas líquido de dívida do Corinthians seria 519 milhões de reais, um aumento dessa dívida dessa magnitude. É lógico que a gente não pode fechar os olhos para tudo, esperamos aí que possa se esclarecer o mais rápido possível se ele é culpado ou não para o Corinthians sair dessas pautas de escândalos que estão acontecendo no Timão, que isso só mancha a imagem do clube. Tá, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a esse assunto. Fiel, continuando aqui, quero trazer informações para vocês também super importantes sobre atual elenco do Corinthians, atual situação, tá? Memphis machucou no treino, vai ficar encostado no Corinthians aí por algum tempinho, tá? Não é uma contusão muito séria, mas também não é, vai ficar apenas um jogo fora e já voltar no próximo, tá? Acredito que vai ficar aí de 1 a 2 semanas fora do Corinthians por conta desta contusão. Tava até demorando, cara, porque o Memphis vem de histórico de lesão, jogando direto, tava até demorando aí uma possível lesão com o Memphis, tá? E o Corinthians também corre contra o tempo para recuperar Rodrigo Garro antes do Super Mundial. Entra o Super Mundial, o campeonato para, não há mais jogos e o Corinthians tenta de forma acelerada conseguir deixar o Garro em forma física já para voltar no dia 1º, tá, fiel? 1º de maio, não, 1º de junho, né, fiel? 1º de junho contra o Vitória, tá? No Campeonato Brasileiro. Então, é de extrema importância que o Corinthians consiga recuperar os seus jogadores, principalmente o Rodrigo Garro, porque é impressionante, o Corinthians não consegue jogar bem sem um articulador. Foi assim lá na época do Renato Augusto, quem lembra? O Corinthians só jogava bola com o Renato Augusto dentro de campo e agora está sendo com o Rodrigo Garro, não está sendo diferente. O Corinthians sem um armador é um time praticamente inoperante dentro de campo, tem se demonstrado isso contra o Mirassol, contra o América de Cali. O Corinthians necessita de um meio armador e principalmente o Rodrigo Garro, que na minha opinião é o melhor meio do Brasil. Então o Corinthians próximo de ter o retorno do Rodrigo Garro, mas infelizmente o Memphis machucou, só que não é tão grave, logo teremos o Memphis de volta, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre essa fase do Corinthians também de jogadores machucando, né? Realmente isso aí é bastante tenso. Já para um departamento médico, que eu vou ser sincero, que eu não confio no departamento médico do Corinthians, então pro Memphis encostar lá e ficar um tempão também é com 2 palitos. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião e vamos falar agora, né, sobre o Wesley, antes da gente partir para a SAF, tá? Porque o Wesley está muito próximo de ser jogador do Corinthians novamente por um empréstimo até o final do mandato do senhor Augusto Melo, jogador que tem contrato com o Nasser até 2028, dezembro de 2028, está encostado lá praticamente, não está sendo utilizado, o Al Nassr não vai utilizar o jogador e pode ter o empréstimo concedido para o Corinthians. As negociações estão avançadas, tá, fiel? Então, esse canal foi o primeiro canal que trouxe sobre o Wesley aqui no Corinthians. Se vocês vão olhar meu canal aí, acho que foi de coisa de 2 a 3 dias atrás, eu trouxe a informação sobre o Wesley no Corinthians, tá, fiel? E hoje, aí que está repercutindo na maioria dos canais no YouTube. Mas esse canal trouxe com exclusividade a informação que o Wesley podia ser repatriado pela equipe do Corinthians, tá? Eu vou ser bem sincero, vou repetir minha opinião para vocês. Eu acho que por Corinthians pagar só o salário do Wesley por um empréstimo aqui, não vai ter preferência de compra, nada disso. Eu acho muito bem-vindo o jogador, até porque isso não vai deixar o Corinthians nem mais rico nem mais pobre. Vai ser um salário lá que paga pro Wesley insignificante também, não vai ser um salário altíssimo para ele ser jogador do Corinthians. E quando ele era jogador do Corinthians, querendo ou não, ele ainda fazia uma baguncinha na zaga do adversário, né? Então eu acredito que é uma boa opção para o segundo tempo. É um jogador que tem um mano a mano a seu favor, um jogador do drible, né? Um jogador que quebra linhas, como dizia Vanderlei Luxemburgo. E eu acho que o Corinthians não tem nada a perder com o jogador Wesley vindo para o Corinthians. Vai ter mais um reforço, perdemos jogadores de ponta, como o Mosquito, como o Giovani, e ganhando o Wesley, eu acho que pode nos ajudar bastante sim, tá? Não é aquele jogador que, nossa, pronto, não precisamos contratar mais ninguém, resolveu o nosso problema. Não, esse jogador seria o Roger Guedes. Já no caso do Wesley, é uma aposta que pro Corinthians não tem altos riscos financeiros para perder. Então eu acredito que vai ser uma boa contratação pro Corinthians, tá? Já que não há riscos envolvidos. Comentem porque eu quero saber a sua opinião, se você gostaria mesmo de ver o Wesley de novo no Corinthians ou não.
E a informação, de novo, ela é exclusiva, tá, fiel? Wesley próximo de ser jogador do Corinthians. Para tirar o Wesley hoje do Corinthians, só se pintar um clube querendo comprar o jogador, que eu acho muito difícil, já que uma vez ele não se destacou lá na Arábia. Então acredito que não vai aí ter interesses de muitos clubes na sua aquisição. Certo, fiel? Comentem aí, fiel, o comentário de vocês, o espaço é de vocês. Ontem eu não respondi comentário, acabei de gravar o vídeo, já gravei o vídeo passando mal, tá, fiel? Fiquei o dia todo ontem de cama, não consegui responder comentário nenhum e vocês me perdoam por isso, vocês sabem que sempre quando dá eu respondo todos os comentários, tá? E agora vamos falar sobre SAF, né, fiel? Por quê? Por que, corintianeiro, sobre SAF? Todo mundo está comentando se hoje a melhor opção para o Corinthians seria o Corinthians virar SAF. Primeiro que eu quero trazer para vocês, antes de expor uma opinião, eu quero trazer uma informação. Se o Corinthians hoje abrir a boca e falar vamos transformar o Corinthians numa SAF, tem 300 compradores para tentar comprar o Corinthians. Inclusive o mais recente, mas teve já um bom tempo atrás, só que é o mais recente, que ofertou para o Corinthians aí, o Corinthians virasse SAF, em que venderia pelo menos 70% do clube para um grupo árabe, tá, fiel? Só que isso já tem um tempo atrás, foi a proposta mais recente que o Corinthians recebeu, foi para este grupo árabe. Eu não sei, nem consigo imaginar um valor que seria o Corinthians para vender um clube desse tamanho, tá? Para ele tornar SAF. Só que ao contrário de vocês, da maioria pelo menos, eu acredito que a SAF no Corinthians hoje não é a melhor opção. Mas, corintianeiro, como assim, cara? Você vai querer deixar esses caras aí mandando no Corinthians? O Corinthians vai continuar sendo alvos de roubos? Coloca aí o sistema SAF, que é o sistema europeu, Bayern de Munique, muitos outros clubes são SAF, são donos, são empresários que são donos do clube, porque o Corinthians não pode ser diferente de um Bayern de Munique. Porque a história do Corinthians, fiel, que é o time do povo, quando você começa a dar um dono para o Corinthians, esse dono tem que ser muito bem intencionado, porque quando você compra um clube, ele é seu. Se amanhã ou depois você quiser tirar o nome de Corinthians e pôr, sei lá, Red Bull Bragantino 2.0, você pode colocar, o clube é seu. Então você pode mudar. É lógico que vai ter contratos aí que devem proteger a história do clube, mas você perde aquela essência do time do povo. O Corinthians foi um time criado por operários e o Corinthians tem solução. A dívida tá alta, tá, beleza. O Flamengo tinha uma dívida pior que a do Corinthians. Olha o Flamengo hoje, cara. O Flamengo pagou todas as suas dívidas, o Flamengo comprou aquele jogador do River lá, o meio ofensivo deles, tá, fiel? Eu esqueci o nome agora, por 96 milhões de reais praticamente à vista. Olha o poder que é o Flamengo hoje por causa da sua torcida e por causa da renda que essa torcida fornece a todo jogo do Flamengo, que entra pro Flamengo de forma líquida. O Corinthians tem que pagar a Caixa Econômica Federal. Se o Corinthians quitar suas dívidas, ele vira uma potência mundial. Tem que quitar as dívidas. O que é isso? Como quita a dívida? Colocando pessoas honestas lá dentro. Igual o Rosalá Santoro disse quando era diretor de futebol do Corinthians, a dívida do Corinthians é pagável, basta pegar umas 4 gestões seguidas de pessoas honestas que prezam pelo clube. Se o Corinthians ficar aí vítima de escândalo com Augusto Melo, possível comissão, na base agora que a gente viu que a Gaviões da Fiel abriu uma nota para o Augusto Melo afastar o Claudinei não sei o quê, também aí suposto aí propina para jogadores, para subir jogadores para base. Então, cara, o Corinthians é sempre alvo de investigação. Diretores pedindo conta do Corinthians. O Kim, que era diretor jurídico do Corinthians, um ótimo advogado. Depois o Pantaleão saiu, tá? Foi lá do lado do Romeu Tuma Júnior. Vários diretores do Corinthians saíram. Cara, isso tá errado. O Corinthians todo dia tem uma pauta bomba. Todo dia é alvo de algum escândalo referente a coisas ilícitas. A situação dos ingressos do Corinthians há pouco tempo agora, que teve que fazer o sistema facial lá porque estava tendo desvio de ingressos. Sócio torcedor que paga suas mensalidades não tem ingresso para assistir o jogo do próprio time, porque ele estava sendo vítima aí de cambista, que estava comprando aí muitos ingressos e vendendo afora por preços absurdos. Então, o Corinthians todo dia é alvo de uma questão ilícita. Isso você não paga suas contas, isso você só vai afundando cada vez mais. Coloca o Corinthians numa gestão em que pega 4 presidentes seguidos que preza pelo clube. O Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro, filho. O Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Se pegar e prezar por isso, o Corinthians consegue
fazer contratações, o Corinthians consegue pagar suas dívidas ao pouquinho. A cada 2 anos vai entrando um presidente e vai pagando um pouquinho das contas, vai chegar num momento em que o Corinthians vai estar no teto de suas contas, vai estar no, vamos dizer assim, vai estar no padrão, não vai estar devendo muito e também não vai estar devendo pouco, vai estar naquele padrão que é aceitável para qualquer clube de futebol. Aí sim vocês vão ver a potência que vira o Corinthians. Então o Corinthians pode virar uma potência muito grande do que pegar toda essa renda e colocar na mão de empresários que é dono do clube. Se o John Textor do Botafogo, por exemplo, o multibilionário que comprou o Botafogo, cara, depende dele para contratar. Se ele amanhecer bem, falar assim, ah não, esse ano eu vou contratar, beleza. Aí ele vai lá, traz o Luiz Henrique, mais outro, pronto. Quem que o Botafogo trouxe de novo? Então, tudo depende do dono, é um dono só. Ah, comprou um grupo árabe, 3 árabes lá, comprou o Corinthians, beleza. São 3 árabes que o Corinthians vai ficar na mão de 3 pessoas que passou a ser seu dono. Então eu acho que isso é muito mal para o Corinthians pelo tamanho que é o Corinthians. Eu não vejo como principal solução o Corinthians hoje virar SAF. Até porque vai perder aquela essência de ser o time do povo, tá, fiel? O time do povo não precisa de dono. O time do povo precisa de pessoas coerentes, precisa de dirigentes honestos, precisa de presidentes honestos para conseguir pagar suas dívidas e conseguir lutando. O Corinthians é grande por si só, até hoje, sem precisar ser SAF. Por que não pode continuar sendo grande? Basta ter administrações corretas que o Corinthians chega lá. Pelo menos é a minha opinião e eu quero saber muito a sua, tá? Então comentem aí pra gente conversar bastante nos comentários. E hoje lá para 6h30, 7 horas já tem o segundo vídeo do Corintianeiro. É certeza, tá, fiel? Então eu conto com vocês aqui neste horário, 6h30, 7 horas, o Corintianeiro já vai estar postando o segundo vídeo recheado de informações do Timão. Então, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!